Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca da mordomia cristã. Hoje eu quero vos falar acerca da vida de um mordomo cristão. Uma certa feita, o Senhor Jesus contou-nos uma parábola acerca dos talentos. Ele diz que 5 talentos foi dado para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro, conforme a capacidade de cada um. Esses talentos não foi distribuído para pessoas incapazes, mas para pessoas que tinham capacidade de administrar os talentos. Um talento equivale a 20 anos de trabalho. 5 talentos equivale a 80 anos de trabalhos. Mas eu não quero falar sobre o talento, eu quero falar sobre mordomia. Mas para falar sobre mordomia é necessário sabermos o que é ser um mordomo cristão. Precisamos reconhecer nossa condição pecaminosa antes de enxergar a necessidade de mudança. A transformação só pode ocorrer pela atuação de Cristo em nossa vida. A mordomia é uma expressão, amados, dessa mudança. É uma expressão de que houve a mudança em nossa vida. Em sentido amplo, a mordomia é a administração de posses tangíveis e intangíveis para a glória de Deus. É administrar aquilo que recebemos da parte de Deus. De acordo com a Bíblia, a mordomia cristã é o instrumento poderoso contra os perigos do materialismo. O que é materialismo, presbítero? O amor pelas coisas, ou do mundanismo em geral. É o amor que as pessoas têm pelas coisas mundanas em geral. Uma das grandes armadilhas espiritual que o inimigo apresenta, muitas vezes não percebemos, amado, que as riquezas e os bens são temporâneos e são algo baratos e artificiais, que no fim perde o seu sabor, perde o seu valor. Infelizmente muitos se perderam pela incapacidade de se libertar do amor pelo mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2, verso 16. Pode ser amenizado, até mesmo evitado, mediante os princípios de mordomia que vivemos, amados. Essas concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, se nós exercitarmos uma vida de mordomia na presença de Deus, efetuando aquilo que Deus colocou, administrando aquilo que Deus colocou em nossas vidas, então podemos evitar essas concupiscências. Então, amados, Deus deseja que vivamos e que sejamos libertos. Deus quer que sejamos a gente que leve outras pessoas a serem libertos, a libertação pelo amor, a libertar-nos do amor, libertarmos pelo amor que temos e sentimos da parte de Deus. Mordomia, então, é a expressão prática que significa seguir Jesus, seguir aquilo que o Senhor Jesus
propôs em o nosso coração. O Senhor Jesus nos ama, o nosso Deus nos ama. O amor de Deus é o meio de viver a verdade que recebemos em Cristo. Somos mordomos porque Deus nos amou primeiro. Então devemos ser fiel. Devemos ser servos fiéis e dignos da confiança de Deus e viver da maneira que possamos exaltar e glorificar a Deus. Precisamos viver uma vida casta, uma vida digna, ligando-nos a Jesus em nossas palavras e ações. No mundo em que vivemos, amados, se não estivermos ligados em Cristo, se não estivermos alicerçados mediante a palavra de Deus, corremos sério risco de fracassar a nossa missão, a nossa mordomia que foi entregue por Deus para nossas vidas. O meio de viver a verdade que recebemos em Cristo é somente mediante a palavra do Senhor Jesus. Na escola de Cristo, descobrimos que o resultado da mordomia é constantemente desafiado. Somos constantemente desafiados a renunciar ao mundo. Então a mordomia é constantemente com a vida justa. Devemos administrar os dons, ou seja, a posse de Deus, para a sua glória, sustentando financeiramente sua missão para concluir a sua obra. É por isso, amados, que muitas vezes é necessário colaborarmos com os dízimos e as ofertas para o bom desempenho da obra de Deus. Eu já vos disse que muitas pessoas acreditam que o presbítero Gregório é contra o dízimos e oferta. Eu volto a repetir, irmãos, eu não sou contra o dízimo nem as ofertas. Eu sou contra aquilo que os líderes dos ministérios têm feito. Eles não têm distribuído esses dízimos e oferta com as igrejas local para um bom desempenho do ministério. Muitas vezes a igreja local, além de ter o seu dizimista, que muitas vezes são muitos, eles enviam todo o recurso do dízimo e oferta para a igreja matriz e depois para comprar papel higiênico, lâmpada, pagar água e luz. Muitas vezes eles têm que fazer uma coleta separado. Isso não deveria acontecer. Ou uma igreja que tem os seus dizimistas fiéis deveria se automanter através destes dízimos e oferta para o bom desempenho da obra de Deus. Então devemos sim colocar-nos à disposição da igreja, sustentando financeiramente sua missão para concluir sua obra. A nossa vida reflete o caráter de Deus para o mundo. A beleza, a felicidade, a piedade na vida daqueles que ousam defender os princípios bíblicos, que defende a palavra de Deus, que propaga a verdade da palavra de Deus, que vão especialmente contra a tendência do mundo secular, do secularismo, da cultura que existe nos dias atuais. Não estou falando para você entrar em contenda com as culturas de um país, de um povo, nem para, ao defender os princípios bíblicos,
entrar em contendas contra as pessoas, mas você deve pregar a verdade, sendo sincero, sem atacar a religião, sem atacar ministério, sem atacar aquilo que as pessoas acreditam. Nossa vida reflete o caráter de Deus, amado. Então, no fim, ouviremos apenas uma declaração, ou seja, de reprovação ou de admissão, que está em Mateus 7, verso 23, ou de aprovação ou de reprovação, que está tanto em Mateus 7, 23, quanto Mateus 25, verso 23. Oremos para que a mordomia ajude a cada um de nós a seguir no caminho da aprovação. Que sejamos ministros sinceros. Precisamos ser verdadeiramente servo do Senhor, se queremos exercer o ministério pastoral. O pastor ordenado que trabalha na obra de Deus, eu penso que deveria ser sustentado pelo ministério, para que ele tivesse mais tempo para estudar a palavra de Deus, para que ele pudesse conhecer a profundidade da palavra do Senhor nosso Deus, viver uma vida realmente revestido pela graça e a misericórdia de Deus. Então, nós não devemos nos conformar com este presente século, mas devemos nos transformar pela renovação, tanto da nossa mente, quanto da nossa própria vontade, para que possamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Então, amados, precisamos compreender que mordomia é administrar aquilo que Deus concedeu a cada um de nós. Precisamos, então, nos empenhar, amados, para que a obra de Cristo aqui na terra não pare. Porque precisamos pregar a palavra de Deus, mas também precisamos sustentar o ministério com nossos próprios recursos. Não estou falando para você se sacrificar. Não estou falando que existem pregadores que dizem: dá tudo o que você tem, que Deus vai te dar 100 vezes mais. Isso é uma hipocrisia, uma mentira. Não estou falando para você tirar sustento do seu lar para manter a igreja, mas estou falando para você ser fiel. A fidelidade é uma mordomia na presença de Deus. Meu próximo áudio estarei falando sobre a influência do materialismo que leva as pessoas a se perderem, amados. Pois o mundo jaz, onde ele jaz no pecado, amados, onde as pessoas querem são tão materialistas que querem viver somente no luxo, querem ostentar. A ostentação é uma falta muito grave que o cristão tem. Eu tenho observado que muitos cristãos acabam sendo enlaçados pelo maligno devido à ostentação. Eles querem exibir sua posse e acabam contraindo cada vez mais dívida e afundando num poço sem fundo, amados. Que Deus vos abençoe. No próximo áudio estarei falando sobre a influência do materialismo para entendermos a mordomia
cristã. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.